Pessoal, boa tarde novamente. Um prazer estar aqui mediando esse meeting, né, com só figuras ilustres aqui das empresas, representantes aí do setor de GD, de energia solar. O que eu pensei? Na minha palestra, até perguntei para o PC se eu poderia abrir para perguntas. Eu gosto muito dessa interação com a plateia também, porque às vezes a gente fica aí sentado a tarde toda com alguma dúvida, algum questionamento, né, e não tem oportunidade, às vezes, de encontrar algum colega ali no cafezinho. Então, o que eu pensei, senhores? Dar uns 2, 3 minutinhos para cada um de vocês, né? O painel fala sobre o futuro, né, da GD, dá para a gente falar de inovações também, tá? Então, deixar para que cada um, né, talvez, acho que alguns não apresentaram nenhuma palestra hoje ainda, né? Vão apresentar amanhã, que fale rapidamente sua empresa, questão de 2, 3 minutos, vou controlando ali, né? E 3 minutos é uma definição minha, que lá no CREA a gente tem esse tempo aí de 3 minutos para fala, e depois daí a gente abre para perguntas e eu vou fazendo algumas perguntas específicas aí, de repente, se precisar. Pode ser? Então, fica a critério de vocês aí o início. Vamos dar prioridade para a Inoxipar, então. Eu tentei tocar a bola para lá, né? Mas vai para lá, vem para cá. Bom, nós já tivemos a oportunidade de participar da abertura e ministramos uma parte aí da palestra, né? Nós somos oriundos de uma empresa que confecciona, fabrica os fixadores e ancoragens. Tudo que diz respeito ao sistema de captação de energia, seja ele no rooftop, no solo, né? Agora também nas partes das águas doces, né? E nas fachadas, nós nos especializamos nisso. Então, promovemos sempre as melhores ancoragens. Isso fez com que nós aprendêssemos mais com esses produtos novos que estão chegando, como os flutuadores e os BIPVs, são as fachadas sustentáveis, né? E percebemos que poderíamos estar trazendo mais para o amigo integrador, para quem está no segmento da geração toda distribuída, em alguns casos também da centralizada, de que pode se agregar mais, fazer mais, né? E desenvolver. O país é muito grande, o espaço é enorme, não fizemos nada ainda praticamente, então temos que ter a cabeça erguida, enxergar esse universo e um ajudar o outro. Ninguém vai abraçar tudo, não dá, ninguém tem esse braço. Então, o propósito maior é esse, é dividir para somar em negócio e também como pessoa. Vou tocar, que senão eu vou falar demais aqui, não dá. Isso era só para fazer uma abertura, hein? Olha lá, meu amigo aqui. Bom, eu sou o Gabriel, da Ideutec, sou um dos engenheiros. Tive a oportunidade de ser o primeiro funcionário aí do braço do solar. Então, a Ideutec é uma empresa do ramo de importação, nasceu da linha de suprimento de cartucho, peças de impressora, informática, e há mais ou menos 6 anos estamos no mercado de distribuição. A gente gosta de falar o que a gente tem de melhor, que é logística, um bom atendimento, um bom pós-venda e ser competitivo no mercado. Esse é o intuito da Ideutec. Legal. É muito prazeroso poder estar aqui com todas essas feras aqui do Solar e, primeiramente, agradecer a todos vocês estarem aqui conosco, tá? A gente poder falar e poder debater, como foi dito aqui, para que vocês também participem conosco e possam trazer dúvidas e também acrescentar aí para nós, tá? Porque, como foi citado aqui, esse mercado não depende de uma ponta só, né? Estamos aqui juntos, né? A gente vê fabricantes, né? A gente vê integradores fazendo parte, a gente vê distribuidores e a gente vê todo esse ecossistema, né, trabalhando junto para que a gente venha ter, né, um mundo, né, mais verde, tá? E para que isso rode. Meu nome é Ricardo Parolin, eu sou da Hypontec, tá? A gente é fabricante de inversores, a gente está aí no mercado há um bom tempo, né? Nosso P&D aí já começou esse trabalho em 2009, né? É o que a gente falou, né? A gente trazer essa conveniência e você poder fazer tudo num lugar só. E é isso que esse pessoal está aqui para poder trazer, para compartilhar. E como foi citado aqui anteriormente, é um mercado que ainda está novo, tá? Cresceu muito, mas tem muito chão e a gente precisa estar junto para fazer isso acontecer. Beleza? Obrigado aí pela presença, pessoal. Vou seguir aqui.
Boa tarde, né? Eu ia falar bom dia, já ia falar errado aqui. Boa tarde. Bom, eu sou coordenador de vendas da seção do agronegócio da VEG e da região sul também. E a gente está enxergando, né, sempre aumento de portfólio. A gente pensando como um distribuidor e também fabricante de equipamentos, inversores inclusive, nós temos aí uma visão estratégica de crescimento para este ano, claro, superior ao que tivemos ao ano passado, entrando na outra vertente, né, que a gente está enxergando aí a questão do armazenamento de energia. Então, a gente está focando também as nossas forças e nossa estratégia em cima de novos equipamentos, aumento de portfólio, até pelo Smart Home, a automação industrial, aumentando a automação residencial, aumentando também o portfólio estrategicamente aos nossos integradores. Mas, quem já me conhece, e quem não me conhece, eu sou o Andrioli, o rei do agro. Só eu me autodenominei o rei do agro. Então, pessoal, não sou arrogante, não, fui eu mesmo, tá? Obrigado. Pô, muito bom, é difícil fazer a apresentação depois dessa, mas vamos lá. Bom, pessoal, eu sou o Felipe, né, coordenador de pós-venda da Embrastec. É uma empresa consolidada no mercado já com mais de 30 anos, né, alguns marcos importantes, como, por exemplo, o primeiro DPS específico para a utilização no fotovoltaico a nível nacional foi desenvolvido pela Embrastec, que atende a 50539/11. E fora isso, o pessoal pode falar, pô, legal, vocês fabricam DPS, mas a gente tem um portfólio com mais de 1.500 produtos. Além de produtos aí a nível de prateleira, nós trabalhamos também com dimensionamentos personalizados. Hoje eu trouxe um exemplo aqui que são os projetos aí de proteção a nível específico para os clientes, principalmente para projetos de grande porte. Mas além disso, temos soluções em outros âmbitos também que foram desenvolvidas para atender a demandas específicas. Então, hoje a Embrastec entende que o seu time de engenharia não é um custo lá na hora da folha de pagamento. É o principal investimento da empresa para ir de encontro aí com a nossa visão, que é essa referência técnica de proteção contra surdo de tensão a nível nacional. Então, mais do que apenas a produção do DPS, né, e a gente foca na parte de produção, porque de fato é tudo feito aqui no Brasil, mas mais do que apenas a produção, é ser um parceiro de engenharia do nosso cliente final. Desde o dimensionamento até conseguir atendê-lo ali com uma solução de excelência em nossos quadros ou em nossos produtos aí a nível de DPS. Então, para quem tiver dúvida, depois a gente está à disposição, mas a Embrastec é isso, referência técnica e proteção. Boa tarde, pessoal. Então, sou Fernando Schmidt. Agradeço aí a presença de todos, né, no finalzinho aí do dia de hoje, primeiro dia desse evento maravilhoso, com todo o pessoal bom aqui. Eu represento a PHB Solar, então uma empresa aí nacional, né, que com orgulho esse ano está completando 40 anos. E nós da PHB nós temos uma visão muito positiva do setor para esse ano, né, e para os próximos que virão, principalmente por a empresa já ter passado pela maturidade de diversos setores. Então, nós iniciamos lá em 84 com uma fabricação nacional, né, de fontes chaveadas para computadores, passamos pelo setor de telecomunicações, que inclusive ainda temos, né, no nosso um braço na nossa empresa, e a gente enxerga o setor solar finalmente chegando, né, numa maturidade muito boa no Brasil. Infelizmente, né, um ano passado, um ano difícil, mas esse ano a gente está estabilizando as coisas. A gente vê o mercado livre de energia abrindo, né, para novos clientes, aí, clientes do Grupo A. Isso é um meio também de acelerar nessa maturidade do setor. Aí, como o Andrioli também falou, o setor de armazenamento finalmente, né, despontando. Aí, de fato, a gente enxerga para os próximos anos um outro ramo que vai acelerar a maturidade tanto do setor solar, né, quanto do setor energético, elétrico brasileiro. A gente vê aí setores elétricos dos países desenvolvidos muito baseados hoje também no armazenamento, em fontes renováveis, né, solar, armazenamento. Então, é nisso que a gente está investindo, num ensinamento, né, num apoio ao nosso parceiro para entender esses novos produtos que estão sendo agregados, né, na solar e no setor elétrico, mercado livre, armazenamento. Enfim, a gente vai começar a falar daqui um pouco de smart grid, né, medidores que vão se comunicar com a internet, enfim. Então, isso talvez num futuro um pouco mais distante, mas a gente sempre enxerga isso a longo prazo para quando o momento chegar, nós estarmos preparados, né? Então, a PHB sempre teve isso aí no coração, enxergar alguns anos à frente, e a gente espera que o setor continue, né, nesse franco crescimento para os próximos anos. Tá? Então, agradeço novamente a presença de todos.
Maravilha, boa tarde a todos. Meu nome é Pablo, sou responsável pela área comercial da Easy Energy. Obrigado pelo espaço, né? Como uma empresa jovem no mercado, a gente vem tentando desenvolver, né? Abrindo o mercado, entendendo como que a gente pode somar com novas tecnologias, mas focando, né, nos segmento de distribuição do kit fotovoltaico, mas mirando comercialização de energia, entendendo um pouco mais sobre armazenamento de energia. Então, isso também tem sido pauta dentro da nossa empresa e a gente tem investido muito na capacidade intelectual do time que está chegando, né, para a gente conseguir desenvolver melhor o mercado e desenvolver melhor os nossos clientes. Então, mais uma vez, agradeço a oportunidade, né, de estar participando aqui também junto com empresas que já são referência nesse mercado e espero poder ter agregado um pouco, né, sobre a nossa visão aí com todos. Ok, pessoal, obrigado, né, pela iniciação aí, no sentido de vocês aí falar esse resumo. E gostaria de abrir para perguntas. Não sei se alguém poderia levar algo. A Laís e a outra menina vão levar, só vou precisar de 2 microfones para vocês liberarem aqui. A gente tem então representantes de equipamentos, fornecedores, estruturas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Por favor, se identifica daí dos nomes da empresa. Tá, obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é Argemiro, eu sou da empresa RSU Energia de Blumenau, Santa Catarina. A minha pergunta é o seguinte: a microgeração não é tão fiscalizada assim, vamos dizer, pelas concessionárias. Embora, quando se fala de geração, a gente entende que, por menor que seja o sistema, sei lá, residencial, por exemplo, é uma geração em paralelo com uma concessionária de energia. Existem normas para se instalar, para que o sistema funcione de forma tranquila e também não traga risco, até mesmo para os consumidores. Eu vejo que algumas instalações estão extremamente precárias. E isso desconforta o nosso mercado, porque traz aquele problema que, quando leva um problema para alguém, isso fere a imagem da geração distribuída, principalmente do solar. Você tem um pezinho lá dentro do CREA. Como isso poderia ser feito para a gente ter uma fiscalização um pouco melhor, para evitar aquele oportunismo de fazer qualquer coisa, enfim, principalmente na questão da microgeração, que, como eu falei, é muito pouco fiscalizada pelas concessionárias, até pela potência instalada. A mini geração já é um pouco mais fiscalizada, isso filtra um pouco e qualifica melhor os profissionais que vão instalar. Então, assim, não sei se vocês têm tido problemas aqui na região do Paraná, mas nós da região de Santa Catarina a gente tem esses problemas e não há uma fiscalização por parte dos órgãos fiscalizadores. O que você falaria a respeito desse assunto? Bom, muito bacana a pergunta, apesar que o mediador não valia fazer pergunta, né? O pessoal, então, eu vou falar ainda sobre isso, esse assunto é importantíssimo, mas vou pegar aqui, Pablo, né, Laís, porque o Pablo falou que a empresa está mais no mercado, né? A gente sabe que a DEC, por exemplo, ativa uma política de treinamento aos integradores, né? Tem centro de treinamento, inclusive, lá, outras empresas aí também, de certa forma, fazem seleção de algumas empresas que vão instalar. Mas, de qualquer maneira, eu gostaria primeiro da visão do fornecedor, como a Laís, para depois falar um pouco sobre o que o CREA, o que as distribuidoras também gerem sobre essa fiscalização. Paulo, quer falar? Ok, de forma bem simplista, né, a gente como distribuidor, a gente vem desenvolvendo os treinamentos, né, para
para que esse tipo de problema seja mitigado, né, para que o integrador consiga ter uma facilidade maior na condução da venda, na condução da apresentação do projeto, né, dos caminhos corretos ali para conseguir botar o projeto de pé. Então, o nosso time de engenharia fica à disposição sempre para dar uma consultoria especializada para conduzir o integrador na aprovação dos projetos, né, e na boa execução dos projetos. A gente ainda vem desenvolvendo, né, um centro de treinamento, por exemplo, mas o próprio comissionamento das usinas maiores tem a ver com isso também, né, desse auxílio, principalmente para os integradores que talvez não tenham tanta capacidade técnica para executar um grande projeto, e mesmo os que têm, muitas vezes esbarram em alguma questão muito técnica dentro de uma distribuidora, por exemplo, e precisam desse auxílio. Então, basicamente, seria essa visão da gente quanto ao assunto. Obrigado. Mais alguém quer falar? Posso dar um comentário também, mais ou menos na linha do Pablo. Aí, a PHB também é um distribuidor, né, do ramo. A gente vem aí desde 2013 e 2014 atuando como distribuidores, e a gente sempre teve essa cultura de treinamento. Eu acho que para melhorar, né, a qualidade do serviço prestado, principalmente na microgeração, que foi comentado, que naturalmente são os integradores menores ou que estão iniciando, a gente precisa de um apoio, né, maior entre o próprio setor. Distribuidores treinando esses integradores, uma cobrança entre integradores. Muitas vezes a gente olha uma denúncia de algo que está errado como algo negativo para o setor. Porém, isso pode ser positivo. Tu incentiva que os integradores busquem fazer a coisa correta. A gente precisa de um apoio maior das distribuidoras, das concessionárias, também na fiscalização, porque, querendo ou não, está em paralelo com a rede deles. Um eventual problema que esse sistema cause vai causar um prejuízo para eles. Tem que ter, obviamente, a participação direta do CREA, né, como aí uma entidade importantíssima para o setor de engenharia, mas a gente precisa que um olhe o outro de uma maneira ética, né, de uma maneira que não seja simplesmente para derrubar o concorrente, que seja para ensinar, para melhorar. Então, nós ficamos muito felizes, inclusive, nós fizemos um treinamento ontem para diversos parceiros nossos do Paraná, onde a gente viu uma troca muito boa. Integradores falando de maneira construtiva uns com os outros, falando, olha, a gente viu uma instalação que acho que poderia melhorar aqui e ali. Então, tem que ter essa cultura de melhorar o setor. Porque quando um integrador que é concorrente meu faz um bom serviço, isso não é ruim para mim, isso é bom, porque vai aumentar a confiança, vai evitar de riscos de incêndio ou qualquer outro problema. Isso vai fazer com que novos clientes queiram entrar, né, no setor, porque eles ganharam confiança com isso. Então, eu acho que precisa, né, dessa, como eu falei antes, de uma maturidade do setor, e eu acho que a gente está caminhando, de certo modo, para isso. Tá? Acho que tem mais um colega que gostaria de falar. Opa, só complementando um pouquinho, pegando primeiro para falar da dor do comentário e depois da oportunidade. Falando da dor com uma certa propriedade, a Embrastec hoje vende proteção. E por mais que esteja na norma, que todo mundo saiba que tem que utilizar, hoje o meu principal problema não é precificação, não é concorrência. O meu principal problema é convencer o integrador de que ele tem que colocar a proteção no sistema fotovoltaico que ele está instalando. Então, assim, hoje é um desafio muito grande. A gente constantemente faz treinamentos, né, palestras, traz conteúdo técnico como esse que foi abordado hoje, justamente para investir na capacitação do setor, que, conforme já mencionado aí por colegas, está numa fase agora de pegar uma maturidade mais elevada, mas que vinha ainda num crescimento exacerbado e até desordenado. E a gente, entre aspas, sofreu um pouquinho das consequências com isso, mas hoje em dia a gente vê uma maturidade mais elevada. Depois da dor, eu gostaria de falar também de oportunidade. Vou citar um exemplo que aconteceu conosco, foi até engraçado. Nós tivemos um cliente que estava negociando aí proteção específica, né, projeto personalizado, para uma grande instalação dele, cotou, acabou não fechando, né, não deu um feedback do porquê, enfim, instalou a usina. Depois de mais ou menos 1 ano e pouquinho instalado, ele retomou o contato com a gente e pediu para resgatar a negociação daquela época, daqueles mesmos quadros. A gente falou, pô, legal, né, a usina não saiu ainda, o que aconteceu, vamos rever a questão de precificação. Ele acabou abrindo, não, cara, eu coloquei 100, deu um pau lá, enfim, queimou todos os inversores da instalação, tive um baita de um prejuízo, desgaste com o cliente, agora eu vou ter que colocar. Então, assim, é um exemplo que a gente pegou da dor, mas que a gente vê que, por mais que se invista muito em conscientização, são vocês, integradores, que podem ajudar a gente
a virar a chave do mercado. Eu vejo muitos hoje tendo uma ótima receita em pós-venda, trabalhando justamente para arrumar instalações que foram feitas por empresas aí que, de uma certa forma, surfaram na onda ali até 2022 e que depois saíram do mercado e largaram alguns clientes órfãos. Então, eu vejo que muitos integradores que permanecem, que tiveram perenidade no mercado, hoje estão tirando receita de pós-venda, arrumando o sistema que foi instalado fora de norma. É uma oportunidade e é um auxílio que a gente, enquanto setor, ainda pode prestar para que o cliente não deixe de fato, acreditar nos benefícios aí do investimento em energia solar. Ok. Pessoal, só gostaria de pedir, a gente vai para outras perguntas, então a gente passa o tempo do lado de oportunidade. Se você finalizar essa pergunta, até que foi direcionado para os colegas falarem, depois que eu vou falar, falando sobre o CREA, sobre o órgão fiscalizatório, o conselho profissional, seja ele técnico, engenheiro, arquiteto. Não sei se vocês notaram, na revisão da resolução 1000, foi mudado o texto lá, inclusive existia o texto que pedia a ANP, a anotação de responsabilidade técnica. Essa ANP é emitida pelo CREA. Em razão de terem os técnicos, os arquitetos que, dependendo da sua formação e especialidade, poderiam também atuar nesse conhecimento, foi tirado esse texto da resolução 1000. O CONFEA, através dos contatos nossos, alertou a ANEEL do perigo disso. O que a ANEEL colocou novamente na resolução 1000, o documento da responsabilidade técnica do profissional, independente se é dos técnicos, dos engenheiros, dos arquitetos. A partir daí, existe uma fiscalização por parte da própria distribuidora que ela pede esse documento. Agora, pessoal, como foi falado aqui, conscientizar tanto o instalador quanto o profissional que está ali assinando a responsabilidade técnica desse projeto, seja ele menor que for, de que existe o risco que tem que acompanhar, é bastante difícil. Então, existe dentro do CREA, inclusive comitês de ética, onde caso o profissional vá ferir alguma questão dentro do que ele se propôs, ele é, inclusive, passivo de uma sanção dentro do CREA. Mas, realmente, é muito difícil do CREA, da situação do CREA, pegar isso lá, infelizmente, depois que já aconteceu, o sinistro, uma fatalidade, etc. Tá? Outra pergunta aqui lá em cima. Oi, eu sou o Maruan, muito prazer, sou da Ponto Energy. E que vocês falassem alguns casos interessantes de sistemas que contêm bateria, sistemas de armazenamento, casos que vocês acharam interessantes, às vezes não tão padrões como a parte autônoma para usar na residência e tal, aplicações interessantes que vocês já viram. Eu gostaria de concordar com a Paulo, e era para te fazer uma pergunta sobre a VEG, até em 2019, o livro do Pares, que está hoje no cenário da VEG, eu concluí que a VEG tinha comprado uma fábrica de storage nos Estados Unidos. Como que a VEG evoluiu nessa questão? Ano passado teve a nova fábrica na VEG em Jaraguá do Sul, um investimento de R$100 milhões para fazer uma fábrica de baterias no Brasil mesmo. Então compra o silício já pronto e aqui faz a montagem. E aí tem até interessante as questões de cases, porque a gente já tem cases já desde 2018 com baterias, inclusive em Fernando de Noronha, a Smart Island, a gente está é uma troca do governo que eles querem fazer a primeira ilha inteligente do mundo, sem energia fóssil. Instalamos ano passado já 2 sistemas, lá em Fernando de Noronha. A gente tem um case interessante também de um sistema híbrido com baterias, que eu não estou falando residencial de pequeno porte. O de pequeno porte estima-se ali até 30 kWh. Estou falando de 1 MWh até o 500 kWh. A gente tem um sistema no Mato Grosso do Sul, na Fazenda Bom Futuro, inclusive, de um pivô de irrigação, tocado aí com três fontes, que é o gerador a diesel, solar e ainda a bateria, são sem energia da concessionária. É um case interessante, e aí, claro, poderia estar falando aqui dos residenciais, que são cases que hoje a gente utiliza muito mais para backup de energia,
né? Até cases interessantes, logicamente que eu atuo no agronegócio muito mais forte, e aí nós temos alguns cases no agronegócio, principalmente falando em frigoríficos, né? Há uma demanda grande de frigorífico, porque não pode faltar energia, existe o gerador a diesel, mas não pode ficar ali 10 minutos, por exemplo, com o gerador a diesel sem funcionar, né? Então, a gente tem cases de baterias também como um novo backup, né? Poderia estar falando aqui outros residenciais, mas vou passar também a bola para quem tem aqui alguns cases aí para contribuir de todas as formas. Não, beleza, eu acho que é uma pergunta bem legal. Eu vou tentar não focar muito nos casos de agro, como já foram citados, mas trazer um pouco do que você citou, casos diferentes, né? Outros tipos de aplicação que a gente acaba vendo do não convencional, tá? Então, por exemplo, a gente viu muitas soluções que vão trazer de geração de energia, mas que às vezes não trazem com o solar. Por exemplo, alguns condomínios, principalmente de prédios, começaram a buscar essa solução do híbrido, na verdade, onde eles vão carregar a bateria pela rede. Então, não teria o uso da placa solar, tá? Então, é um outro nicho, um outro mercado que apareceu, tá? Para usar apenas como backup. Então, ele já vende na planta, você vai ter uma solução de storage para o seu apartamento. Assim que acabar, você vai poder utilizar e manter a energia quando tiver uma queda, por exemplo. Então, a gente viu isso na Europa, já está sendo aplicado, algumas construtoras no Brasil já fazem isso, né? Já vem esse kit padrão. Tá? E é legal a gente ver as adaptações também que tem, né? Porque você traz muito da independência da energia. Tá? Então, como já foi citado, tem lugares que você não tem como, né, funcionar também a energia distribuidora, isso começa a te dar mais liberdade, você poder trabalhar com outras fontes em conjunto, porque as fontes não pararam de existir, né? Você tinha outras soluções antes, você pode trazer a solução a diesel, você tem que saber como ela vai monitorar, trazer esse resultado em conjunto, em qual momento ela vai ativar, né? Então, a gente vê sendo usado muito, se eu trouxer em outras regiões do mundo, né? Não só aqui no Brasil, você trazer como cresceu muito a opção low voltage, que você vai trazer, que você consegue trazer ela off-grid, também com baterias menores, tá? Para poder fazer, ou em casos para trazer irrigações, ou também em casos de funcionamento residencial, onde você separa as correntes, você separa os ambientes que você precisa em casos de emergência, em hospitais menores, isso muito África, leste europeu, tá? Como isso cresceu bastante, você consegue atender e ter unidades básicas de saúde em lugares que antes não poderiam ser atendidos, onde você vai ligar em certos momentos do dia que você não precisa daquele funcionamento o tempo todo. Tá? Eu estou tentando trazer aqui alguns casos que fogem, lógico, do residencial convencional, que é legal, que você já está acostumado, que é o que mais vê, o cliente vai pedir porque cai energia na casa dele, ou porque ele quer ter um storage, ou porque ele simplesmente quer ter o híbrido, tá? Porque a gente sabe que é o futuro, mas tem inúmeras aplicações, beleza? Acho que deu para resumir aí legal. Não sei se mais alguém aqui. Pessoal, vou só segurar um pouquinho, talvez tenha mais perguntas, tá? Então, esse fabrico tem uma bateria storage, é um tema realmente do futuro, né? O que está surgindo, a gente tem que trabalhar, as empresas, com a regra, eles estão trabalhando para trazer isso para o momento presente dentro de valores interessantes, que é realmente a saída aí, por exemplo, você como país da Europa, o costume que se tem lá, a gente carregar o veículo elétrico no trabalho, durante o dia. Durante a noite, ele conecta a bateria do veículo na residência e mantém ela funcionando pela bateria do veículo elétrico. Então, você trabalha aí a curva de carga, né, do solar, durante o dia sem geração, que é uma grande crítica do operador da sua sistema, o crescimento da solar é isso, né? A solar era forte no período do dia, mas à noite, no horário de ponto, às vezes, ali não existe. Então, se armazenar, né, esse dois exemplos, se armazena a energia do carro na empresa, você trabalha durante o dia, à noite você pluga no carro a bateria da residência. Né? Mas depois, se sobrar um tempo, eu abro mais para essas questões de baterias. Perguntas lá? Seu nome? Boa tarde a todos. Meu nome é Juscelino. Sou da empresa Global Automação, lá no meio oeste de Santa Catarina. Somos integradores WEG. Atuamos nesse mercado desde a 482, lá em 2012, e atualmente aí o que, inclusive, são através da internet, hoje a gente tem acesso a muitas informações, né? Eu gostaria de saber se isso procede.
que há um projeto de lei em tramitação lá no Congresso, limitando a GD a 10% da matriz energética ou da capacidade de distribuição, da rede de distribuição. E uma segunda pergunta, também, que há lá no TCU, também, lá em Brasília, por acaso, também uma análise sobre a inconstitucionalidade da Lei 14.300 sobre a comercialização de energia da GD, ou seja, a comercialização dos créditos. Então, gostaria de ver se isso procede. Eu chequei inicialmente, realmente há esses projetos, agora eu não sei na tramitação disso se vai seguir adiante e o que nós aqui, enquanto geradores, enquanto os maiores interessados, as associações que nos representam, podem nos ajudar nos contrapondo ou colocando as nossas situações, porque daqui a pouco aqueles caras lá de cima vão vir com alguma coisa que vai atrapalhar o nosso negócio. Muito obrigado. Juscelino. Excelente a sua pergunta, mas não para esse painel. Porque esse painel a gente foca mais na questão técnica, na questão de equipamentos. Eu creio que amanhã, você pode me corrigir, vai estar algum advogado, algum jurídico, talvez da própria PGD, o colega Neymar, que é especialista no tema de vinculação. Tá? Esses projetos eles estão tramitando realmente, assim como o setor solar quer evoluir, quem está lá hoje, que é a distribuidora, que é a concessão, ela também está tentando fazer o mercado dela. Então, está tramitando realmente, tanto a BGD, as brasileiras de distribuída, a Arte Solar, a ABRA-PCH, todas as associações que lidam no segmento, a eólica, estão lá no Brasil acompanhando todo esse processo. Então, hoje, a interação, que eu posso falar, né, a gente participa muito, né, da BGD, que o nosso secretário da BGDista, está sempre lá vendo como estão, da onde estão surgindo esses projetos de lei, qual momento está acontecendo, né, para tentar, não vou dizer barrar, mas mostrar, né, para os políticos a importância da geração distribuída, né. Claro que a distribuidora tem sua importância, tem que ter a sanidade financeira dela, mas não pode sufocar o setor. Então, amanhã vai ter um debate mais específico sobre esse foco, que é um pouco mais regulatório do que técnico. Tudo bem? Boa tarde, eu sou Cristiane Bergamo, sou de uma empresa integradora e de eficiência energética, KB Smart Energy. Tenho uma pergunta prática sobre o dimensionamento do sistema fotovoltaico com carregadores de veículo. Vocês têm uma ideia de qual é o consumo, qual é a relação entre quilômetro rodado e quilowatt-hora? Eu posso falar um pouquinho sobre isso aí. É uma excelente pergunta, porque nós da BHB a gente está recebendo bastante essa questão, principalmente porque nós temos uma estação rápida lá na nossa matriz e recentemente a gente está com 20, 30 recargas às vezes por dia. E quem tem carro elétrico está querendo instalar o carregador CA mesmo em casa e tem essa questão. Qual que é o ponto? Hoje, por exemplo, um veículo, números gerais, tá? Só para ser bem prático, que tem uma bateria de 40 kWh, ele vai rodar na cidade talvez uns 300, 350 km, se for na rodovia um pouco menos. Tá? Então, números diretos a isso aí obviamente vai depender do carro. A cada quilowatts-hora a pessoa vai rodar 10 km. Tá? Isso aí é um número de padeiro, tá? Mas se o cara roda, por exemplo, 400 km no mês, que é talvez uma distância pequena, ou 1.000, talvez seja mais convencional, ele divide esse número por 10 e vai ter uma ideia do aumento de consumo, tá? Mas isso aí a gente precisa olhar a eficiência de cada carro. Então, tem carros que são voltados para eficiência, para o uso urbano, tem carros esportivos que obviamente vão ter uma eficiência menor energética, e aí vai aumentar mais o consumo, mas é importante ter talvez um apoio do integrador, de alguém que já entenda do setor ou que possa vir até os distribuidores, fabricantes desses carregadores para pedir um apoio mais técnico, porque isso é uma questão que vai influenciar no dimensionamento do sistema e se o cliente já tem o sistema instalado, como é que vai ser esse aumento da potência se for necessário.
Então é bom entrar mais a fundo para cada caso, mas eu passei um número assim mais ou menos de padeiro, né? É bom para ter uma noção. Até falando um pouquinho, a Ideutec também tem uma linha de mobilidade elétrica que é voltada às scooters e às motos elétricas, né? E a gente está em parceria com o iFood para a gente fazer esse levantamento. Hoje, a linha que a gente tem, né, que a gente atende, é a linha recreativa. É o patinete, é a bike, é a mini bike. Então, esse consumo a gente vê o consumidor residencial usar, a dona de casa usar. Mas a gente está fazendo uma pesquisa, daqui a um tempo a gente vai falar com maior propriedade, está em parceria com o iFood, para fazer o quê? Colocar a entrega com moto elétrica. Então, hoje a gente já tem a moto de 5.000 watts, essa já é de rua, atinge até 120 km por hora. Então, a gente vai começar a fazer essa relação. Qual é a viabilidade de consumo por quilowatt, relação de peças, relação da moto, corrente, gasolina, desgaste de pneu. Então, a gente vai conseguir levantar esses dados juntamente com esse, porque a gente fez uma pesquisa, tem um motoboy que roda até 140 km por dia. Então, essa moto que a gente trouxe agora, tem outros modelos em desenvolvimento, ela atinge até 100 km. Então, a gente precisa de algo a mais ainda. Esse algo a mais envolve na bateria. A bateria vai aumentar o custo. Então, a gente tem que ver essa proporção de quilômetro rodado por bateria e desgaste da moto a combustão. Muito bom, obrigado. Pessoal, eu gostaria de oportunizar também, uma curiosidade particular minha, do próprio Eduardo aqui, a gente está falando do futuro da GD, né? A gente sabe que a Nexpar tem projetos inovadores, talvez flutuadores ou outra questão de arquitetura. Poderia citar um caso para nós, Eduardo? Um tempo meio apertado. Sim, tranquilo. 2 casos, né? Você falou do flutuador, tem até uma experiência, o próprio Eolo, recém-chegado aí da Alemanha, ele participou de uma montagem de uma usina flutuante, né? E o dado que te chamou a atenção, Eolo, qual foi? Velocidade. Foram quantos painéis montados em 3 dias de trabalho? 6 pessoas montaram 750 módulos em 3 dias, num lago. Então está aí uma experiência, ele está trazendo da Europa e nós podemos já colocar isso em prática aqui no Brasil. Nós temos uma demanda adormecida de águas doces muito grande. Há outro caso, um case de sucesso, foi uma fachada que foi feita os brises fixos, verticais, uma obra estimada em 90 dias, foi executada em 60 dias. Por quê? Mão de obra capacitada, né? Foram trabalhados lá, acho que 12, 15 pessoas, né, com alpinistas. Então, são mão de obras que vocês não estão acostumados, mas que a gente precisa buscar essa capacitação para poder chegar nesse mercado também. Uma coisa é você ter um brise, que partiu de um filme fino, foi construído um brise. Foi feito o beneficiamento da Bela System, as fixações Inoxpar e a instalação Garantia Solar. Um case de sucesso que trouxe o resultado da incidência solar dentro de uma sala de aula num colégio, diminuindo o uso do ar-condicionado, né, trazendo a sombra, a estética e a sustentabilidade, que é a captação da energia solar. 2 cases de sucesso. Pessoal, pedi para o Eduardo falar que ele traz inovações de conceito, né? Então, pode realmente ser tradicional, os 2 casos que eu trouxe aqui. Para quem quer atuar no setor, ou já está no setor, tem um mercado de inovação aí, bastante promissor ainda. PC, como prometido. Show! Agradeço a todos os colegas aqui, o bate-papo que dava para a gente ficar aí mais umas 2 horas, né? Muito gostoso. Agradeço a plateia também pela participação e a gente fica à disposição, ok? Uma salva de palmas a todas estas feras que estiveram conosco aqui.